Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Quem já ouviu Deus falar nessa noite aqui? Mas nós vamos ouvir Deus falar mais um pouquinho ainda. Eu prometo ser breve e não quero cansar os irmãos. Mas a gente não cansa, né, de estar na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá refrigério, Ele fortalece o nosso físico, o nosso espírito. O Senhor é fiel. Eu quero dizer que é uma honra e um prazer, um privilégio da parte de Deus, estar aqui pela primeira vez, conhecendo esta igreja. O pastor dessa igreja, pastor Max, isso, um prazer, pastor. Esta bela congregação, pastor Tiago, que foi a pessoa que Deus usou para que nós estivéssemos aqui essa noite. Prazer conhecer a sua esposa. Embora conversasse bastante pelo WhatsApp, né, com o pastor Tiago, é a primeira vez que nós conversamos pessoalmente. Mas que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida, a cada um dos irmãos que me antecederam, servos de Deus que ministraram a palavra, que louvaram ao Senhor. É um prazer estar aqui com meu esposo, o presbítero Cláudio, minha filha caçula Ana Kelly, o irmão Altivir, que veio nos acompanhar, um querido irmão que congrega conosco ali em Camboriú. E eu quero adorar o nome do Senhor essa noite, antes de começar a ministrar a palavra. Eu vou pedir para o irmão lá do som colocar para mim a faixa 12 do pendrive. E você fecha seus olhos, abra teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo de Deus está neste lugar e Ele tem grandes coisas para fazer aqui este final de semana. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Você tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Você tem liberdade para glorificar o nome daquele que vive, que reina para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Adora o Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Além do rio azul, você que sabe canta. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nem nunca amor.
aleluia. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, meu Deus. De jaspe é seu onde não há tristeza, onde não há dor, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, meu Deus. Além do rio azul, aleluia. Aleluia, bendito e santo é o nome do nosso Deus. Como é bom estar na presença do Senhor Jesus e nos imaginarmos diante dele naquele dia adorando aquele que é o Todo-Poderoso, aquele a quem a palavra fala de Gênesis a Apocalipse, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o primeiro e o derradeiro, aquele que é a razão pela qual nós estamos aqui nesta noite, adorando ao nome do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você neste momento para abrir a palavra do Senhor comigo no livro do profeta Isaías, que foi o tema que nos foi passado, no capítulo de número 61. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Assim diz a palavra de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, aleluia. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E você pode tomar o seu assento nessa noite, adorando o nome do nosso Deus. O pregador que me antecedeu leu esse texto, e muitos com certeza lerão ainda, porque é o tema deste evento. E este texto do profeta Isaías, chamado profeta messiânico, fala de um rei que um dia estava no céu, mas esse rei desceu a essa terra, e ele foi parar no ventre de uma virgem, de uma jovem, e lá em Belém, esse rei nasceu em um castelo, em um palácio. Não, ele nasceu em um estábulo, e após nascer ele foi colocado em um berço de ouro, em um berço com cetim, com seda e pedras preciosas. Não, este rei foi colocado em uma manjedoura, o lugar onde os animais era usado para alimentar os animais. Ele foi envolto em panos e ele foi colocado naquela manjedoura.
Muitos anos se passaram e um dia, lá no capítulo 4 de Lucas, esse rei, ele entra em Nazaré. Ele entra na sinagoga, na cidade onde ele foi criado. E diz a palavra que é dado o livro para ele, porque era muito comum naquele tempo se entregar o livro a um visitante. E então, ele abre o livro exatamente aqui onde nós lemos, no livro do profeta Isaías. E ele lê esse texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Ele é o ungido do Senhor. Este rei, da mesma maneira que ele entrou naquela sinagoga naquele dia, ele entra aqui nesta noite, aleluia, e ele se faz presente em nosso meio através do seu Espírito Santo. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu. E ele continua a leitura. E quando ele chega no final da leitura, ele diz: para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro, porque aquela primeira parte do livro, naquele capítulo que nós lemos, estava falando da primeira vinda de Cristo à terra. A partir da vírgula em diante já está falando da segunda vinda de Cristo à terra. Mas ele queria se deter ali. Ainda não é a minha segunda vinda, é a minha primeira vinda. E na minha primeira vinda eu venho com uma missão específica. E eu vejo 4 propósitos nesta missão específica do Senhor. Primeiro, pregar o evangelho aos pobres e aos humildes e aos aflitos. O Senhor Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito do Senhor para pregar o evangelho aos pobres, aflitos e humildes dessa terra. Segundo, o Espírito do Senhor veio sobre Cristo para curar aqueles que estão física e espiritualmente doentes e quebrantados. Terceiro, o Espírito do Senhor veio sobre Cristo para romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio satânico. Ele veio para dizer ao homem que o homem sim é capaz de ser livre através do sangue de Jesus, da tendência pecaminosa. Ele pode ser livre do desejo de pecar. Ele pode ser livre das garras do inferno, como muitos estão lá fora hoje. 4, ele veio para abrir os olhos espirituais dos perdidos, para verem a luz do evangelho e serem salvos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, diz Jesus. E eu tenho algo para dizer nesta noite. Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. E você, igreja, também foi ungida pelo Espírito Santo. Onde estão os ungidos do Senhor nessa noite? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor Deus Jeová ungiu o Filho dele, Jesus, quando estava nessa terra, para fazer tudo isso. Para libertar aqueles que estão oprimidos pelo diabo. E o Senhor Deus, Ele colocou o Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja dê continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Este é um trabalho de missões e evangelismo, ganhando almas em todas as nações. Eu quero fazer uma pergunta para você responder para você mesmo: quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui já foi evidenciado o dom do Espírito Santo de língua estranha, de profecia, enfim, algum dom do Espírito? Quantos já foram? Só estes? Agora, para estes que foram batizados com o Espírito Santo, quantas almas você já trouxe aos pés de Cristo? Olha para dentro de você e faça uma autoanálise.
para que o Senhor me encheu do Espírito Santo? Será que foi para eu entrar no templo, falar em línguas, profetizar para meus irmãos, fazer aviãozinho, pular, correr de um lado para o outro? Tudo isso é lindo, tudo isso é bom, tudo isso é glorioso. Isso é coisa que acontece no meio da igreja e tem que acontecer mesmo. Mas ser cheio do Espírito Santo não é para isso apenas. Lá em João 14, Jesus estava reunido com os seus discípulos para a última ceia. E ele fala para eles: aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço. E ainda vai fazer mais. Não vai ficar só nisso. Você sabe que Jesus curava. Mas você vê lá em Atos dos Apóstolos, quando diz que Pedro passava e aqueles por quem a sombra dele passava ficavam curados. Nós lemos que Jesus curava, mas você viu já que quando Paulo, o apóstolo, estava preso por amor do Evangelho, e alguém doente pedia oração, houve um caso em que ele pediu para que levassem o lenço dele e colocassem sobre o doente, e o doente fora curado. Aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, e ainda vai fazer mais. Porque o Senhor, Ele nos chamou como a igreja, não foi apenas para ficarmos aqui entre quatro paredes, mas foi para servir de testemunha para Ele. Ele disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quantas almas será que eu já trouxe aos pés de Cristo? O hino da harpa diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar, e quantas oportunidades o Senhor tem me dado, e quantas oportunidades o Senhor tem te dado para levar uma alma a Cristo. Nós temos sido valentes e corajosos, como diz a palavra? Ou será que nós temos sido covardes, tímidos, com vergonha, quase como Pedro, que por medo de represália negou o Mestre 3 vezes? Mas é uma coisa tão linda, que nós vemos lá no capítulo 2 de Atos, depois de Jesus ser assunto ao céu, quando os discípulos estavam ali reunidos no cenáculo, e diz a palavra de Deus que de repente veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e cada um deles começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E naquele momento, aquele mesmo Pedro, pastor Tiago, covarde, pusilânime, tímido, medroso, envergonhado, que negou ao seu mestre 3 vezes por medo de ser preso e morto também. Aquele mesmo homem, diz a Bíblia, que ele se coloca de pé e ele começa a narrar: ei, varões, irmãos, isto que está acontecendo aqui. Porque o povo que ouvia pensava: como pode, sendo 9 horas da manhã, recém esse povo está todo bêbado, fazendo essa barulheira maluca? E ele diz: o que está acontecendo aqui não é porque estamos bêbados sendo tão cedo, não, mas é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. E
Pedro continua aquela linda pregação, aquele lindo discurso. E diz a palavra do Senhor que aproximadamente 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo naquele dia. Você está entendendo o mistério? Cristo foi ungido e a igreja foi ungida também, mas não foi ungida para ficar apenas aqui se alegrando sozinho, no seu egoísmo espiritual. Eu estou salvo, tá bom para mim. Para que eu vou me preocupar com o resto do mundo? O resto do mundo que vá para o abismo, que vá para o inferno, estão em trevas, que fiquem em trevas. Não foi para isso. Não foi para isso que Ele me ungiu, não foi para isso que Ele te ungiu, mas foi para ir e ganhar almas para Jesus. Diz a palavra de Deus que a igreja ia apenas crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Muitos sinais eram vistos pelos de fora. Na igreja primitiva, era uma igreja que se preocupava com o estudo constante da palavra de Deus. Eles não viviam preocupados apenas com novas revelações. Sabem aquelas pessoas que andam pulando de galho em galho, atrás de profecia e de nova revelação? Mas eles se preocupavam em estudar a palavra de Deus e saber que esse estudo estava de acordo com a palavra do Altíssimo. Era uma igreja que vivia em constante comunhão. Está lá em Atos 2, a partir do versículo 36 a 47, fala esse texto maravilhoso sobre a igreja primitiva. Era uma igreja que vivia em comunhão. A palavra usada ali é koinonia. É uma igreja que vivia em unidade, não era uma igreja que se dividia. Porque a obra de Deus, ela anda quando há unidade. Poderão andar em dois juntos se não concordarem? Poderão? O pastor quer fazer alguma coisa, mas tem alguém sempre que está contrariando. Mas para quê? Não precisa fazer isso. Desnecessário. A irmã quer fazer um almoço beneficente para unir mais as irmãs do grupo. Sempre tem aquela que murmura. Para que isso? Não precisa de nada disso. Precisa. A igreja tem que andar em unidade. Eu fui numa igreja pregar uma vez e eu achei a coisa mais linda. E eu levo isso como testemunho onde eu vou, quando eu me lembro. Que era um congresso de mulheres. E as irmãs estavam todas ali, era círculo de oração. E aí quando terminou, tinha um belo de um banquete preparado no salão de festa. Sabe quem que preparava aquele banquete, pastor? O grupo de jovens da igreja. Enquanto as irmãs estavam se alegrando, cultuando a Deus ali no seu congresso, o departamento de jovens estava lá preparando o jantar para depois para os convidados. E o pastor da igreja disse para mim e para o meu esposo assim: não, irmãos, aqui é sempre assim. Quando os jovens têm o seu congresso, as irmãs vão para a cozinha para que eles possam adorar a Deus. Eles não precisam fazer nada. Elas fazem essa parte aqui por fora. E quando as irmãs estão de congresso, os jovens é que vão. E assim vai acontecendo, conforme os departamentos, os grupos da igreja se reúnem para fazer algum trabalho, o outro vai fazer alguma coisa para que aquele grupo possa adorar a Deus na sua totalidade. Não, o congresso é de jovens, senão vocês vão ficar dentro do templo adorando a Deus, cantando como tem que ser. O congresso é das irmãs, a mesma coisa. Isto é uma igreja que trabalha com unidade. E é impossível Deus não operar num lugar desse. Agora deixa eu dizer para você também que é impossível Deus operar no lugar onde a igreja é dividida. Comunhão, unidade, adoração. A igreja primitiva adorava a Deus em espírito e em verdade. Não importava o que estivesse acontecendo, eles adoravam a Deus.
E a adoração da igreja, que é um ato litúrgico, ela atraía os ouvidos e os olhares de quem estavam lá fora. Hoje em dia tem acontecido algo estranho. Algumas pessoas dizem que é bom, mas eu não sei se é tão bom assim. Porque Jesus disse que por amor de mim, vocês seriam odiados pelo mundo. Hoje em dia é tão pouco comum a gente ver uma igreja sendo atacada, apedrejada. Antigamente era muito comum a igreja ser apedrejada na hora do louvor. Sabe por quê? Porque incomodava o diabo, porque incomodava o inferno. Você está dizendo, irmã, que a minha igreja tem que ser apedrejada? Não. Eu quero dizer que a nossa adoração tem que mover as regiões espirituais. Eu quero dizer que a nossa adoração tem que passar do teto e não ficar apenas aqui dentro. Eu quero dizer que a nossa adoração tem que romper o céu e chegar aos ouvidos reais de Deus. E isto incomoda o inferno, e isto comove o pecador, e isso atrai o pecador até a presença de Deus. Porque eles veem esse povo, mesmo na situação em que o mundo está hoje, eles conseguem adorar. E a adoração deles mexe comigo. A adoração deles me faz sentir vontade de chorar. Qual foi a última vez que um bêbado entrou por aquela porta chorando, enquanto a igreja estava adorando a Deus? A adoração que comove, a adoração que restaura. A igreja primitiva foi ungida para evangelizar. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. Tem muita gente que quer ser testemunha nos confins da terra, mas não vê que Jerusalém precisa de testemunha também. Dentro da sua casa tem alguém que está perdido, mas ele só está preocupado com aqueles que estão bem longe. A igreja primitiva trabalhava com o evangelismo em 5 dimensões. Primeira dimensão era a dimensão da soberania de Deus, porque diz a palavra de Deus lá em Atos, que acrescentava-lhes o Senhor aqueles que se haviam de salvar, sabe? Eu quero dizer para você nessa noite, que você tem que pregar e não se preocupar com o resto, porque quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o Senhor, Ele vai comover, Ele vai mexer, Ele vai compungir os corações, e Ele vai trazer aqueles que se hão de salvar. A igreja evangelizava com coerência e autoridade. Autoridade do Espírito Santo, com sabedoria do Espírito Santo. Se preocupavam com o homem como um todo, de uma forma geral, não é apenas com o homem como alma, mas como ser humano também. Uma vez, minha mãe estava na casa de uma vizinha e passou um jovem pedindo um dinheiro, um pão, qualquer coisa. E essa vizinha disse para ele assim: olha, filho, eu não tenho nada para te dar não, mas vai com Deus, Deus te abençoe. Quando ela disse isso, ele disse: ai, você é daquelas crentes, né? Já estou acostumado, vocês não dão nada para ninguém mesmo. Porque tem gente que acha que só o Deus te abençoe adianta. Se a pessoa está com fome, eu tenho que dar um pedaço de pão. Não adianta você olhar para o mendigo que está ali na rua, na sarjeta, há 2, 3 dias sem comer nada, e dizer: ah, Deus te abençoe, meu filho. Não, querido, dê algo para ele. Ah, mas se eu der um dinheirinho, ele vai comprar cachaça. Não é da minha conta se ele vai comprar cachaça. Minha parte como igreja, como servo de Deus, eu tenho que fazer. Tem pessoas que alguém chega e pede qualquer coisa, um pedaço de pão, pede um dinheiro, uma moeda. Eu não vou dar porque ele vai lá se drogar. Mas você já passou pela sua cabeça que talvez ele não vá lá se drogar? Já passou pela sua cabeça que talvez ele realmente esteja com fome e realmente ele vá lá pegar um pedaço de pão para comer? Jesus disse que naquele dia ele vai separar os bodes das ovelhas.
E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive preso e tu não foi ver-me. Eu estive doente e tu não foi me visitar. E ele vai dizer, eles vão dizer: mas Senhor, quando que nós não fizemos essas coisas, quando vocês negaram de fazer para um dos meus pequenos? Mas aí ele vai olhar para o outro grupo e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava preso e tu foi me ver, eu estava doente e tu foi me visitar. Mas Senhor, quando fizeste um dos meus pequenos, a mim vós fizestes. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, ser ungido do Espírito é muito mais do que nós pensamos que é. É muito mais do que falar língua estranha. Quando eu falo língua estranha, eu me edifico a mim mesmo e eu falo em mistério com Deus. Mas quando eu estendo a mão e dou um pedaço de pão, eu posso estar ganhando uma alma. E quem ganha uma alma é como se ganhasse o mundo inteiro. Uma alma vale muito mais que o mundo inteiro perdido. Que eu não fale língua nenhum dia, mas que eu ganhe uma alma pelo menos durante toda a minha vida. Vai ser melhor do que falar língua a vida inteira e nunca ter tido uma alma para entregar para Jesus. A igreja pregava no dia a dia com naturalidade. Sabe, eles não precisavam de um trabalho evangelístico como esse para ministrar, para evangelizar. Mas eles pregavam no dia a dia. Porque pregar não é só pegar o microfone e vir aqui e assumir a tribuna e discorrer um texto da Bíblia. Eu prego com a minha vida também. Eu prego com a minha conduta lá fora. Fazer isso aqui é muito fácil. É forte o que eu vou dizer, mas tem gente que prega às vezes até estando em pecado. Que tem dom da palavra, pastor. Tem dom da palavra, isso é triste. Mas tem gente que nem sabe pregar. Não sabe ler um texto e discorrer uma mensagem. Mas ganha muitas almas lá fora com o seu estilo de vida. Porque a vida dele é uma Bíblia viva andando na terra. É um testemunho vivo e é isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Eu vou parar porque o meu tempo já encerrou. E eu vou convidar você para se colocar de pé neste momento. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Eu quero convidar você para sair do seu lugar nessa noite. Você que é ungido. E você que quer ser ungido pelo Espírito Santo, sai do seu lugar. E eu quero orar com você nessa noite. Saia do seu lugar, querido. Eu quero convidar os irmãos aqui na minha retaguarda, porque eu sei que são homens e mulheres de Deus. Eu quero convidá-los, com a autorização do pastor, a descer ali e nos ajudar a orar pelo povo. Pode ser, queridos? Pode ser, amados. Impor as mãos sobre a igreja do Senhor. Amada irmã, você também, mulher de Deus, você também. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Coloca para mim o número 2, por favor. Fecha os teus olhos neste momento. E deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixe o Espírito Santo se mover na sua vida. Sinta a presença do Espírito Santo neste momento, se movendo dentro da igreja, dentro do seu coração. E diga para Ele: Senhor, a partir de hoje eu quero ser melhor.
Eu quero ser ungido para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Usa-me, Senhor, nessa terra para fazer a diferença e para completar a obra de Cristo até o dia da vinda do nosso Senhor. Adore ao Senhor, adore. Eu preciso dar um jeito em minha vida, ora, Senhor, que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Diga, eu preciso te sentir a qualquer preço, Senhor. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, meu Deus. Mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiado pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Oh Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Oh Espírito de Deus, aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo parando neste lugar. Adore, adore o nome do Senhor e seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio nesta noite. Abra teu coração neste momento. Senhor, a tua igreja está reunida diante de ti, Pai. Eu te apresento a tua noiva neste lugar e eu te peço em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, batiza aqueles que não são batizados. Renova, Senhor, aqueles que precisam de um renovo. Sim, meu Deus, venha ungir a tua igreja para que eles venham ser usados como uma tocha na tua mão, como um vaso de poder nesses últimos dias, porque está perto da tua vinda, Jesus, e nós entendemos a necessidade de estar cheios do Espírito e fazer a tua vontade e dar continuação à tua palavra e dar continuação à tua obra, Jesus, nesta terra. Vem encher a tua igreja, Senhor. Oh Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor em nome de Jesus.